ficou? Isso, esse mesmo. Qual é o último livro do Antigo Testamento? Malaquias. E qual é a última palavra, né? Deste livro, dessa pequena profecia, ou destes poucos oráculos de Malaquias? O Antigo Testamento termina assim, mas o Novo Testamento termina com graça, com bênção, né? Que seja assim a nossa vida. Gente, eu estou trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos e eu quero voltar ao capítulo 8 para conversarmos sobre o episódio que envolve Simão, o mago. É uma coisa um pouco exótica, mas é importante a gente considerar também esse episódio, porque dentro da realidade evangélica mundial, inclusive a brasileira, a simonia continua existindo. Criou-se uma palavra em função deste episódio, que envolvia um homem chamado Simão, na cidade de Samaria, e por conta deste episódio surgiu um termo que foi muito trabalhado na Idade Média, inclusive condenado pelos reformadores. Um dos motivos que levou Lutero a escrever as 95 teses era a simonia, era a venda de cargos religiosos, a venda das posições de bispado nas cidades importantes. Para ser bispo numa cidade importante, você pagava uma certa quantia para quem determinava esse poder, que na época era o papado. Então havia todo um tráfico de influência e de dinheiro em função da vida religiosa na cristandade. Mas a associação de dinheiro e religião não é uma coisa exclusiva do cristianismo católico romano na época da Reforma, ou dos evangélicos hoje em dia, com pastores ostentando carros de luxo e Rolex. Isso aí acontece em outras religiões, e eu diria que acontece até com aquelas mães de santo ou pais de santo que colocam placas no poste dizendo: traga o seu amor, ou quebro qualquer coisa aí, não é? Então, é a mesma prática de você vender um serviço religioso, vender uma bênção ou até uma maldição, como Balaão, lá no Antigo Testamento. É você usar a religião como uma forma de dinheiro. Isso tem a ver com Atos, capítulo 8. É um exemplo para que a gente pense e reflita. Vamos lá ao texto. Leio a partir do verso 9. O local é Samaria. Havia naquela cidade, Samaria, um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aqui a palavra grega é megali. Lembra do Megamente? Aquele cabeção lá do desenho? Megamente? Então, megali, de mega, de grande. Dava uma atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Ou seja, havia na cidade um homem que os encantava e os influenciava por causa das suas mágicas, do seu misticismo. Aqui, por favor, não pense em mágica de truque de mágica com carta, de tirar coelho da cartola, né, de animação de festas infantis. Aqui a arte mágica tem a ver com magia, é você mexer com o sagrado. O que a gente chama de magia, tecnicamente, no campo da religião? Quando você faz uma mandinga aqui, para a divindade lá em cima responder. Pensa na dança das chuvas dos índios. Vamos fazer uma dança aqui, que aí os deuses lá vão mandar a chuva. Isso é magia, uma pagelança,
vou fazer uma oferenda aqui para a divindade lá fazer alguma coisa. Não é muito diferente das mandingas cristãs, não é? Vou caminhar, ou vou percorrer uma distância de joelho para que lá em cima a divindade faça alguma coisa. Então, quando eu mesmo faço, é uma promessa. Mas quando eu pago alguém para ele fazer algum ato, algum rito, alguma oferenda, a gente chama isso de magia, tecnicamente falando, tá bom? É magia. Então, Simão era mágico, impressionava as pessoas com suas artes mágicas. E as pessoas, então, em Samaria, com a chegada de Filipe, começaram a ver curas e milagres operados por meio de Filipe. Verso 13: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ou seja, o Simão fazia as suas mandingas, não sabemos exatamente o que ele fazia. Ele fazia alguns rituais, ele fazia algumas coisas e funcionava. Tanto que as pessoas o chamavam de poder de Deus. Ele deveria, de fato, conseguir sucesso em algumas das suas mandingas. É como a rezadeira, como a benzedeira, são coisas da nossa experiência brasileira. Eu lembro um dia que nós estávamos numa sala de aula e um aluno contou uma história assim, olha, então, eu não lembro agora se era o filho dele mesmo ou se ele só estava contando a história de alguém. Vou contando como se fosse de alguém. Ele falou assim, a criança estava doente e o pai era pastor, orou, não resolveu. O avô ficou incomodado com aquela questão, pegou o menino, levou na benzedeira, a benzedeira fez lá um negócio lá com os ramos dela tal, e o menino ficou bom. E aí, como é que faz esse negócio? O pai pastor não resolveu, mas a benzedeira resolveu. Como é que você lida com essas coisas? Vou usar a linguagem que as pessoas falam aí, no mundo espiritual. Né? Quem é que está transitando na espiritualidade e está resolvendo esses negócios? Então, o Simão fazia alguma coisa lá que funcionava. Mas quando ele viu Filipe curar pessoas, porque o texto que nós trabalhamos anteriormente fala que Filipe curava aleijados, não é? Muitos aleijados e paralíticos e coxos foram curados. Aí o Simão começou a andar perto de Filipe para ver que história é essa. Porque curar um coxo, gente, coxo é alguém que tem uma deformidade. E aí a pessoa é curada. Hoje tem uma mandinga gospel aí que acontece em alguns lugares, esse negócio de botar as duas pernas do mesmo tamanho. Tem muito por aí. Pega alguém lá, a perna é diferente, senta aqui na cadeira, deixa o pé um pouco assim. Aí depois faz lá a oração, agora ficou igualzinho. Quem disse que era diferente? Tem muita... Eu lembro da espinhela caída? Quando a gente fazia assim, eita, estou com a espinhela caída. Aí meu pai pegava minha mãe, dava um tranco nela lá, puxava, agora está igual. É só eu que sou velho que sei dessas coisas, né? Vocês nunca viram essas coisas não, né? Então tem gente que faz esse negócio assim na igreja hoje. Aí o pessoal fica pensando, olha que milagre, a perna era diferente, a perna ficou igual. Interessante que quando meu sogro se converteu, meu sogro está com 90 anos, meu sogro se converteu na década de 50. Meu sogro já contava para a gente. Depois não, quando eu me converti, eu ouvi esse negócio de colocar a perna do mesmo tamanho. Então, gente, esse negócio é velho, né? Bom, vocês entenderam o que eu estou tentando dizer, não é? Em certos ambientes, há simulacros de milagres. E eu não temo em dizer isso, não. Há simulacros de milagres.
cura de coluna. Chama o pessoal para frente, vem aqui quem tem problema de coluna, agora levanta, pula, glória a Deus, está curado, pode ir embora. Às vezes a pessoa tem problema de coluna, mas quando ele está na igreja, ele não está na crise. Quando ele está na igreja, ele está bom. Ele consegue ajoelhar, abaixar, tal. Eu quero saber amanhã, depois, né? Esses milagres, eu mesmo já fui curado, já contei algumas vezes para vocês, as minhas 2 hérnias de disco desapareceram de uma noite para outra. Eu creio em milagres porque eu fui curado. Aqui, neste lugarzinho, aqui embaixo, eu orei a Deus: Senhor, lembra-te de mim. Porque eu acordava com dor todos os dias durante meses. E o diagnóstico era hérnia de disco, nervo ciático inflamado direto. Injeção, medicação, viajar de costas no banco de trás, deitado, levantar com dificuldade. Eu tive isso. Orei aqui, neste lugar: Senhor, lembra-te de mim. Na manhã seguinte, me levantei, nunca mais tive problema de coluna. Então, eu creio em milagres. E eu vivi milagres. E eu já vi outros milagres. Temos o caso do irmão Ernesto com cirurgia marcada. Ele falou: eu esperei 10 dias para vir contar. Eu estou curado. Então, assim, eu creio em milagre. Mas há muitos simulacros de milagres por aí. Simão provavelmente fazia esse tipo de coisa. Mas ele, quando viu Filipe realizar de fato milagres, colou em Filipe, seguia de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, há o verdadeiro poder de Deus e há o falso, a imitação. Deixa eu seguir com a leitura. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, sobre isso nós já falamos, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão, e aqui nos interessa, olha o Simão voltando aqui. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério. Aqui é a mesma expressão dos levitas no Antigo Testamento, que eles não têm herança nem possessão. Pedro está dizendo: nesse nosso ministério, nesse nosso serviço, nesse trabalho que fazemos para Deus, não cabe uma pessoa como você, não tem porção, não tem parte para você entre nós, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Isaías 59. Vocês fazem caminhos tortuosos, veredas tortuosas. Os apóstolos sempre usam a palavra de Deus. Isaías 59. Vocês fazem caminhos, veredas tortuosas. Portanto, segue Pedro dizendo: arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso com sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então aqui nós temos esse episódio de alguém tentando comprar
uma unção, um poder que Pedro e João tinham de colocar as mãos sobre alguém e esta pessoa receber o Espírito Santo. O que o Simão estava querendo? Um novo ramo de negócio. Eu quero continuar fazendo aquilo que eu já faço há algum tempo, manipulando as pessoas com questões religiosas e espirituais. Mas eu estou vendo que vocês têm um poder diferente, um poder que eu não tenho. Eu, andando perto de Filipe, ele viu que as curas eram verdadeiras, que os milagres eram de fato milagres. Mas ele ficou encantado com essa ideia de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. O que acontecia? A gente sabe que em Pentecoste, as pessoas falaram em idiomas conhecidos pelas outras pessoas. Qual é a manifestação aqui em Samaria? Não está descrita. Então eu não sei de que forma ficava evidenciado que alguém recebeu o Espírito Santo. Fosse eu um pentecostal da Assembleia de Deus, todo mundo falou em línguas, porque na crença pentecostal, se você não fala em outras línguas, você não é batizado no Espírito Santo. Na crença pentecostal, a evidência de ter sido selado, linguagem deles, batizado com o Espírito Santo, é falar em língua estranha. É por isso que quando eu vou pregar numa Assembleia de Deus, eu digo assim, irmãos, na minha pregação eu não vou falar em línguas, mas eu fui batizado no Espírito Santo aos 12 anos, fui tomado em línguas estranhas, na minha casa eu oro em língua estranha, mas não estranhem se eu não falar aqui. Porque o pessoal tem que saber que eu sou batizado no Espírito Santo, né? É uma questão da crença deles, eu tenho que respeitar, é a crença deles. Para nós, batistas renovados, pode haver qualquer manifestação de dom espiritual. Pode ser, inclusive, o dom do amor. Não tem um amorômetro. Né? Pode ser o dom de socorro, o dom de serviço. Pode ser uma habilidade para evangelizar. Nós não sabemos exatamente discernir. A língua estranha é uma coisa visível, embora nem sempre inteligível, mas todo mundo está vendo ali, não, realmente ele... Tem gente que vai dizer, ficou doido, está falando uma coisa aí que eu não sei não. E tem gente que vai dizer, glória a Deus. Para nós, os que cremos, glória a Deus. É Paulo escrevendo aos de Corinto. Se alguém chegar numa reunião e está todo mundo falando língua estranha, vão dizer, o que é isso? Paulo diz isso, não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Se alguém entrar numa reunião e está todo mundo gritando em língua estranha, as pessoas vão dizer, o que está acontecendo aqui? Lembra o que disseram lá em Pentecoste? Estão todos embriagados. Então, o que Paulo orienta? Se alguém fala em línguas, que tem interpretação, se não tem interpretação, fale baixo consigo mesmo, e que a profecia seja ouvida, porque a profecia é inteligível, a profecia é compreensível. Então, nós, como batistas renovados, nós cremos no dom espiritual. Eu oro em línguas, eu falo em línguas, mas eu falo entre eu e Deus. Não é? E assim outros de nós aqui também. Mas se de repente, no momento do culto, alguém no momento de ser tomado em línguas, qual o problema? Glória a Deus. Eu gosto, inclusive, quando alguém se deixa mover, se deixa tocar e solta a voz, e solta um manto de mistério aqui entre nós, é glória a Deus mesmo, eu fico feliz. Nós temos que, de vez em quando, ter essa evidência. É bom, é bom. Mas é claro, seguindo a orientação apostólica de Paulo, a gente busca o dom que edifica a todas as pessoas. Mas veja então que a questão de receber o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos aparece apenas aqui nesse texto. E é um poder que Simão tenta comprar. E não é que surgiu nos últimos anos um novo modelo de transferência de unção. É uma linguagem que alguns aqui já ouviram por aí. Eu vou
transferir a unção que eu recebi do Senhor, então vou orar por vocês e essa unção vai passar para vocês. O Benihim começou com isso há alguns anos lá, não é? Eu me lembro, há 30 e tantos anos, eu estava em São Paulo, um amigo voltou, falou, olha Zé, eu fui lá nos Estados Unidos, eu vi um negócio, eu agora quero servir a Deus, eu vou me dedicar, eu recebi, o que foi? Não, eu fui lá, já ouviu falar do Benihim, ele orou, eu caí e tal, eu fui tomado, pá daqui, pá de lá, o cara voltou todo animado, dali 3, 4 meses, tudo aquilo já tinha passado. Aquela injeção de ânimo, né? A gente falava do cair, né? Cair, oração, tal. A gente já viu muita coisa. Então, começou essa ideia de que eu posso transferir a minha unção para alguém. E normalmente transferia para quem? Para o indivíduo que pagou minha viagem, me colocou no hotel, pagou uma boa oferta e me deixou fazer o meu espetáculo. Eu passo para ele a unção, para que ele também possa fazer a mesma coisa, e orar pelas pessoas, e derrubar as pessoas, e as pessoas vão ficar cheias do Espírito Santo, tal. E aí começa esse negócio, né? Você vem na minha igreja e faz um evento aqui, eu te dou uma oferta, depois você me leva lá na sua igreja, e eu faço o evento lá, e você me dá uma oferta, programação casada. Vocês são jovens, vocês são ingênuos. Eu sou velho, eu já vi muita coisa. Então é assim, você vem aqui na minha igreja, faz um reboliço, um remanai aqui, e Deus te abençoe. Nós vamos honrar a sua vida. Por isso que Deus está fazendo o seu ministério. Depois eu vou lá e você me honra também. É dinheiro. Daqui para lá, de lá para cá. E glória a Deus. Simão. Não Simão Pedro, irmão de André, companheiro de João, que humildemente fazia o que fazia, tendo aprendido com Jesus do jeitinho que Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Vá na cidade, a casa que te receber, você entra, fica hospedado e come. Não fiquem mudando de casa, ou seja, se alguém te chamar para uma casa melhor, fica na primeira casa, por mais humilde que ela seja. Vá sem bolsa, sem alforge, uma capa, uma túnica, um par de sandália. Se te receberem, ótimo. Se não te receberem, nem leva o pó daquela cidade, bate a sandália, sacode o pó da sandália e vai embora. Mas de graça recebeste, de graça dai. Porque Jesus nunca cobrou nada para curar ninguém. Então os discípulos aprenderam com Jesus que milagre é dom de Deus, poder é de Deus. E é por isso que Pedro fala, você acha que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Quando começou o G12 aqui no Brasil, o pessoal ficou animado, né? A última colheita, a estratégia de Deus e tal. Aí, dali a pouco surgiram os apóstolos. Aqui no Brasil surgiu um figurão lá em Manaus. E aí ele começou depois a consagrar outros apóstolos. Entre nós pastores corria, rapaz, ele te consagra apóstolo, mas custa tanto. E todo mês você tem que mandar tanto. E aí ele tem os apóstolos em cada estado, ele vai tendo os seus regionais e tal. Eu nunca tinha visto pirâmide ministerial. Eu pago para você, que paga para você, que paga para você, que paga para o... A gente começou a ouvir o pessoal falar de pai apóstolo. Mas depois ele se autoproclamou patriarca, para ser maior que todos os demais apóstolos. Eu falo, a gente ri, mas é uma vergonha para o Evangelho. E eu me lembro quando esse movimento começou,
Quem não ia não podia falar nada. Você não pode falar porque você não foi, você não viu, você é incrédulo. Aí teve um evento lá para os pastores da nossa denominação, lá em Belo Horizonte. Eu e o Lucimar fomos. Eu falei, Lucimar, se a gente não for, vai dizer que a gente é incrédulo. Então a gente tem que ir nesse negócio para pelo menos saber o que está acontecendo. A gente foi lá. Eu fui, voltei, preguei domingo do mesmo jeito, não voltei cantando Eu Quero é Deus, não voltei fazendo uma coisa que muita gente fazia quando voltava, porque o pessoal voltava muito mexido, muito tocado, né? Mas eu logo percebi que aquele movimento nada mais era do que uma manipulação emocional. É uma manipulação. Te leva lá para baixo, com música depressiva, com silêncio, com palavras assim, que vai você se sentir o lixo, vai te colocando lá embaixo. Depois ele te põe numa fila indiana, aí unge a tua mão com mirra, a mirra dá uma sensação de calor, porque é um óleo diferente. Aí o cara pensa que já está sentindo, oxe, minha mão esquentou, deve ser alguma coisa espiritual. Te enganaram, cara, é um olhinho que esquenta mesmo. E eu me lembro claramente, você pensa num lugar com 50 pastores. Pastor é um cara desconfiado, pastor não embarca nas coisas fácil. E o pessoal queria fazer o pastor dançar. Porque o pastor voltava, quem é das antigas lembra, o pastor voltava pulando, saltando, eu quero é Deus, glória a Deus. O pessoal da igreja, gente, o pastor está diferente, o pastor está pulando, está louvando. O pastor sempre ficou sentado na hora do louvor, agora o pastor está pulando, está dançando, aconteceu alguma coisa, eu quero ir nesse lugar também. A estratégia era essa. Mas você bota lá 50 pastores, tudo desconfiado. Ungiu lá, eu lembro claramente. Aí começou assim. Então, é a virada de chave, né? Primeiro te jogam lá embaixo, para depois te mandar para a euforia. Aí a virada de chave foi essa. Ungiu a gente, depois de uma oração de confissão de pecado. A minha foi breve, graças a Deus. Eu me sinto muito em paz com a minha consciência. Mas aí começou, então, olha aí agora, todo aquele fardo de pecado que você estava carregando, foi embora, pisa nele agora, pisa. Até aí só música de depressão, só música, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não há nada, aquele negócio assim, né? Deus está te vendo. Aí começou, olha aí agora, pisa nele, pisa nesse fardo. Aí começou. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, direitinho. Aí pegava o pessoal pela mão e levava um para cá, levava outro para lá. Ah, é assim que faz pastor dançar. Você tem que pegar ele com o pé no ar. Se tiver com os dois pés no chão, não dança não. Mas pegou o pessoal fazendo isso. Aí pegou pela mão, nós somos o povo a quem Deus libertou. Aí eu vi aquele negócio, é assim que funciona. E todo mundo voltou eufórico, né, para casa, algo novo. Eu cheguei aqui na igreja, uma irmã falou assim para mim, pastor, a gente pensou que o senhor ia voltar mais avivado. Falei, não, irmã. Esse tipo de coisa não é poder de Deus. Esse tipo de coisa parece ser poder de Deus. Mas mexe com as tuas emoções, mexe com o teu psicológico. É por isso que o Legendários funciona com quem está muito ruim. Porque é uma forma de você trabalhar o psicológico, trabalhar o mental da pessoa e desarmar. Porque a gente, de fato, tem algumas travas racionais. Você vai para uma reunião de oração, quem é mais racional, ele tem dificuldade de se deixar envolver. Ele acha que isso é muito estranho, não precisa gritar tanto, não precisa chorar tanto. Até que você, cheio do Espírito Santo, você não entende, você começa a chorar. E você fala, mas por que eu estou chorando? Não sei.
Aí é o Espírito Santo. Por que eu estou rindo? Não sei, é o Espírito Santo. Por que eu estou tão desejoso de pregar o Evangelho para todo mundo? É o Espírito Santo. Por que agora milagre está acontecendo? É o Espírito Santo. Então, sempre existiu o verdadeiro e o falso. Na religião, sempre tem o verdadeiro e o falso, no campo religioso. Por quê? Porque a experiência religiosa é sempre uma experiência de fé. Você mexe com a fé, com a crença, e você mexe com as emoções das pessoas. O perigo é quando o dinheiro entra, e aí para de ser uma coisa espiritual e se transforma em um negócio. Quando a religião vira negócio, aí é complicado. Por quê? Porque por dinheiro as pessoas, infelizmente, fazem qualquer coisa. Até pregam o Evangelho. E Paulo já disse isso. Na carta aos Filipenses ele fala, importa que o Evangelho seja pregado. Por porfia, por falsidade, até mesmo por ganância. Mas o Evangelho está sendo pregado. E por que Deus não destrói todas estas coisas? Como disse Pedro aqui para Simão, que o teu dinheiro seja destruído junto com você. Por que Deus não faz nada? Eu tenho que perguntar para ele. Mas no Sermão do Monte, Jesus diz algo muito interessante. E eu quero encerrar com esse texto. Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, Jesus fala assim, verso 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. O Simão se batizou. O Simão mágico foi batizado. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, ou frutos bons. Porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. De quem Jesus está falando? Dos falsos profetas. Vejam que normalmente a gente fala de um dos outros, né? Você conhece a árvore pelo fruto, pelo jeito que o irmão faz é que você entende quem ele é. Jesus não está falando de pessoas comuns aqui, do geralzão, para a gente ficar olhando o fruto de cada um. Ele está falando especificamente dos falsos profetas. Profetas naqueles dias eram a categoria religiosa mais importante. Os sacerdotes não eram bem vistos. Os sacerdotes eram os administradores do negócio. Mas os profetas, eles eram aquelas pessoas excêntricas, diferentes, fora do sistema religioso. E é por isso que os profetas, se falsos, enganavam muita gente. E segue o texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome nós expulsamos demônios, e em seu nome nós fizemos muitos milagres. E então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tudo aqui está associado aos falsos profetas. Então, a quem você segue? Jesus não está falando aqui do povo ingênuo que segue. Jesus está falando dos lobos vorazes, que constroem sistemas e enganam as pessoas. É para eles o julgamento. Para nós o alerta. Julguem a árvore. Como? Por meio dos frutos. Olha o que eles produzem.
Olhando o que eles produzem, vocês vão saber se a árvore é boa ou é ruim. Tem milagre mesmo? Vai lá ver. Confere se tem milagre ou se é manipulação. Muda o caráter? Tem novo nascimento? Tem transformação? É alguém reto? É alguém íntegro? Ou é como Pedro falou, teu coração não é reto para com o Senhor? Olha, vê. Nós precisamos, como igreja, estar atentos. Jesus já havia treinado seus discípulos para serem diferentes no campo e no comércio religioso que existia nos seus dias. Não eram só os sacerdotes, mas também os escribas e fariseus, que Jesus diz que eles dilapidavam, saqueavam as viúvas. Lê Mateus 23, você vai ver o que Jesus pensava dos escribas e fariseus, que eram os líderes populares. Além do que Jesus tinha contra o sistema religioso de Jerusalém, dominado pelos sacerdotes. Então, Jesus já havia advertido os seus discípulos, sejam diferentes disso tudo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o mundo mudou em muitas coisas, mas em outras continua igual. A esperteza, a safadeza, a enganação, ela pode acontecer em muitos campos religiosos. E não é, volto a dizer, uma propriedade exclusiva do cristianismo. Em todas as religiões vão haver pessoas de má índole, mas árvores que produzirão maus frutos. A gente precisa prestar atenção para não ser enganado. Deus nos livre. E a minha oração é para que eu, como pastor, não me perca no caminho. E para que o meu coração seja guardado da ganância, de tentar ver no Evangelho apenas um modo de vida. E eu sim, eu sou alguém que vivo do ministério. Eu vivo do ministério, eu não tenho outra função que me sustente há tantos anos, senão o ministério. E eu não nego isso. Então, eu sou um profissional da religião? Sou. Trabalho para o Senhor e trabalho para vocês. Sou remunerado pelo Senhor através de vocês. Mas eu procuro guardar o meu coração, para que eu seja fiel ao meu chamado e respeite o suor do seu trabalho, que vai abençoar a minha vida. E eu também suo para produzir o trabalho, porque o trabalho dignifica, eu aprendi isso desde cedo. O trabalho dignifica o homem. E a integridade de caráter, a integridade na postura, no compromisso com o Evangelho, é necessária para qualquer homem e qualquer mulher que queira de fato servir a Jesus. Então, que nós nos guardemos e que tenhamos mais acuidade nestas coisas todas que se veem por aí. Ah, pastor, o senhor está julgando? Estou. Jesus mandou, veja a árvore pelo fruto. Estou aqui, 20 anos depois, finaliza com essa história do G12 mesmo. Foi em 2000, essa conversa, auditório da Igreja Batista Central, pequeno auditório lá atrás, pastor Enéas Tonini presidindo uma reunião da convenção, ele era à época o presidente, ele idoso, experiente, estava um pé dentro e um pé fora. Ele falava assim, esse negócio de célula é bom, esse negócio de encontro tem que ter cuidado. E nós éramos uns 100 pastores, mais ou menos. A turma do DF estava tudo inflamada, muita gente G12ada. Aí todo mundo defendendo, eu era secretário de atas do lado dele. Umas 2 horas o pessoal defendendo e falando das suas experiências, como foi para o encontro e voltou animado, como foi para o encontro e voltou
renovado, tal. Aí o pastor Enéas falou assim, bom, quem é contrário aí? Vocês têm 10 minutos para falar. Não, 20. Falei, pastor, eu era muito próximo dele. Pastor, nós estamos aqui há 2 horas, ouvindo tantas pessoas falarem a favor. O senhor vai limitar 4 oradores a 20 minutos? 5 para cada um? Nós estamos cansados de ouvir os outros, mas acho que o senhor... Olha, então tá, são só 4, vocês falem à vontade. Mas nós falamos muito pouco. Nós. Eu fui o último a falar dos 4, e eu resumi o resumo de todos os demais. Não é? E a minha última frase foi, daqui 10 anos, nós vamos nos encontrar de novo. Eu estarei no mesmo lugar, pregando do mesmo jeito. Vocês, vamos ver. Passaram-se 10 anos, todo aquele movimento, todo aquele oba-oba, tinha acabado. Quem começou grandes templos para 1000 pessoas, não conseguiu completá-los. Uns que retomaram, desanimaram de novo e voltaram para o mesmo lugar de prostração onde estavam. Eu me lembro de um que nós estávamos num sepultamento no Campo da Esperança. Ele falou para mim, Zé, você tem que ir e tem que levar a tua igreja para o G12. Você imagina, você vai formar 12, que depois vai ser mais 12, que depois vão ganhar mais 12. E tudo ali, dizimista fiel. Aí eu entendi onde é que ele queria chegar. Tudo ali, dizimista fiel. Onde é que está esse pastor? Há pouco tempo fui no sepultamento dele. Havia pouquíssimos amigos. E há muitos anos, a igreja dele fechou. Há muitos anos. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa usar. Deus não se deixa enganar. Eu não sou melhor que eles, irmãos. Talvez eu seja um pouco mais prudente. E isso faz diferença. Aos que pensam que eu tenho pouca fé, na verdade não é isso. Eu tenho muita fé em Deus. Muita fé na palavra de Deus. E é por ter fé em Deus que eu zelo pelo nome de Deus. E eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que esse Deus é Pai, perdoador, abençoador, galardoador daqueles que o temem. Mas eu sei que esse Deus também zela pelo seu nome. E eu sei que se Jesus disse que tem gente que vai chegar lá e vai dizer, eu fiz, e vai ouvir, eu não te conheço. Eu creio na palavra de Jesus. Eu creio que muita gente vai dizer, Senhor, Senhor, e ele vai dizer, ei, de que adianta dizer Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Olhem os frutos, irmãos. Olhem os frutos. A gente precisa acordar. Não tem Rolex aqui. Meu carro é um carro velho, com muito orgulho. Minha vida é digna. E vocês sabem quem eu sou. Não me importa o que os outros pensam. Vocês caminham comigo. São vocês que sabem como eu vivo. Eu creio que a gente precisa de fé, mas uma fé séria, uma fé responsável, porque o Deus que eu creio é sim o mesmo Deus que salva, mas é o mesmo Deus que vai destruir. E essa foi a expressão de Pedro, que o seu dinheiro seja para destruição com você. E na segunda carta ele vai dizer que tudo isso aqui está destinado à destruição. Tudo isso aqui vai ter fim.
Mas o reino de Deus, a palavra de Cristo, o povo de Deus, esse vai permanecer para sempre. E é isso que eu quero. Eu quero ouvir do Senhor a aprovação. Vinde, benditos do meu Pai. E eu quero todos vocês comigo lá. Senhor, nós oramos agradecidos pelos anos da Tua bondade. Nós já vimos muitas coisas boas serem feitas pelo Senhor. Ah, Senhor, quantas coisas boas o Senhor já fez no meio de nós. E talvez hoje nos fira o coração ver tanta coisa má feita em Teu nome, sem que o Senhor pareça se importar. Mas eu sei que não és um Deus ausente, nem desinformado das coisas que acontecem aqui. O Senhor conhece os que são seus, e o Senhor sabe quem são os que praticam iniquidade e os que andam em retidão. O Senhor conhece um Simão e o outro Simão. O Senhor sabe quem é Simão Pedro e o Senhor sabe quem é o mago Simão. O Senhor sabe diferenciar os que estão nessa por dinheiro e os que estão nessa por amor. O Senhor sabe discernir o coração ambicioso, o coração ganancioso e o coração voluntarioso e sincero. O Senhor sabe a quem o Senhor deu poder e autoridade e quem usurpou o poder e a autoridade em Teu nome. O Senhor sabe quem foi enviado por Ti, quem foi chamado, preparado e enviado. E o Senhor sabe quem se enviou, quem disse de si mesmo ser grande, quem disse de si mesmo ser alguém importante no mundo espiritual. O Senhor conhece. E é o Senhor quem, no dia de Cristo, vai julgar a obra de cada um. É o Senhor que no dia de Cristo vai peneirar o trigo e apartar dele a palha. É o Senhor que no dia de Cristo vai olhar a obra de cada um, se de prata, se de ouro, se de pedra preciosa, se de madeira, palha ou feno. A obra de cada um será provada naquele dia e muita coisa vai deixar de existir, mas muita coisa vai passar para a eternidade, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é generoso e porque o Senhor é verdadeiramente poderoso. Deus, guarda-nos, Senhor. Guarda-nos do mau caminho, do mau coração, do mau pensamento. E preserva-nos como gente que ama o Evangelho, ama Jesus e ama o próximo. Amém. Gente, se